Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, quem? O profeta Eliseu. Disse: serve-te de ires, ou seja, disse um servo: serve-te de ires com os teus servos. Eliseu respondeu: eu irei. Amém. Podeis sentar, amados. Nosso muito obrigado. Deus abençoe. Queridos e amados obreiros da casa do Senhor, nós estamos diante de um texto bastante conhecido por toda a plenária. No entanto, o Senhor Deus, Ele dá a interpretação de cada texto e é extraído cada mensagem de acordo com o direcionamento bíblico e a exegese de cada versículo bíblico. Este livro e este capítulo que lemos nesta tarde trata-se de uma história de Eliseu. Eliseu, um grande homem de Deus, ministrava, dava aula em tendas. E quando ele ministrava para os seus discípulos, seus profetas, um deles chegou até ao pastor Eliseu e disse: mestre, nós estamos percebendo que o ambiente onde estamos é estreito demais, a congregação, digamos assim, é estreito, a tenda está pequena, o número de pessoas está se aumentando e nós precisamos melhorar o ambiente para que nós venhamos glorificar ao Senhor, um local mais amplo, mais tranquilo. Veja só, neste momento a visão daqueles alunos que estava juntamente com o seu pastor, solicitando para que viesse fazer algo para multiplicar o número de santos e aumentar, alargar o templo. Mas, no entanto, ele pediu autorização ao seu pastor. Ele disse: mestre, nós precisamos, porque o número de pessoas vai aumentar, porque estamos aprendendo aos seus pés a palavra e nós queremos que esse templo seja alargado, aumentado. E o nosso Deus está nos dizendo que todos os obreiros que aqui estão, principalmente aqueles que irão ser apresentados ao santo ministério, precisa entender que existe sempre alguém superior a você. Ninguém vai ao ministério sem que Deus o use alguém. E esse alguém que Deus vai usar é aquele onde você deva ter total respeito e gratidão a Ele. Nunca devemos, em hipótese nenhuma, procurar fazer algo além do nosso mestre, de nosso pastor, do nosso líder, mas sempre consultar e com tranquilidade ouvir aquilo que o nosso pastor vai nos responder, de acordo com as suas colocações. Aqueles servos, aqueles profetas, eles queriam trabalhar,
queriam fazer a obra do Senhor, mas no entanto eles tinham líder. Ele disse: mestre, queremos fazer, mas no entanto precisamos da sua autorização. Esse entendimento que cada obreiro que está chegando a esse ministério tem que entender. A razão de um sucesso, de um homem de Deus, ele deva ter em primeiro lugar humildade e obediência à sua liderança. Me lembro quando fui pastorear, muitas das pessoas que olhavam para mim disseram: esse aí é a cópia do pastor Cícero Vicente. Mas por que eles diziam isso? Porque eu aprendi aos pés de alguém que era o meu líder e tentei de todas as formas trabalhar de acordo com as suas ordenâncias, o meu mestre, o meu orientador em Cristo Jesus. E no momento que o pastor Eliseu, aquele líder, servo de Deus, o profeta de Deus, disse: o senhor pode ir, pode alargar, pode tirar vigas, pode tirar madeira. Um dos servos olha para ele e disse: mestre, o senhor está nos autorizando, o senhor está permitindo, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: o senhor pode estar do nosso lado? Nós não queremos que o senhor vá tirar vigas, madeiras na beira do Rio Jordão conosco. Nós só queremos que o senhor esteja do nosso lado. Pastor Eliseu, intitulo como pastor, um líder, ele disse: eu irei. Aleluia. Esse eu irei dar a entender que os servos estavam querendo trabalhar na obra do Senhor, aumentar o templo, a casa de Deus. Eles estavam trabalhando de comum acordo com o seu líder. Precisamos ter esse entendimento. Deus dará visão para cada um de nós como líderes. E os liderados, e principalmente que está chegando agora para adentrar o santo ministério, lembre-se de uma coisa: Deus dar visão para cada pastor de acordo com o trabalho em cada campo que ele passa. Não é você que vai indicar as regras e o que ele tem que fazer. Quem tem que tomar a decisão é o seu líder, o seu pastor presidente. É ele quem vai ter que dizer o que tem que ser feito, e o obreiro que está chegando agora para auxiliar, para cooperar com o seu pastor, vocês têm que trabalhar de comum acordo, para que haja a prosperidade ministerial e espiritual na vida de cada obreiro da casa do Senhor. Eu me lembro quando eu estava na Vila Sororó, eu era presbítero, e quando a primeira vez que eu encontrei o pastor Gilberto, eu estava fazendo massa para pedreiro, eu era ajudante de pedreiro. E o pastor Gilberto chegou, passou lá e perguntou para o pastor Cícero: quem é esse aí? Esse aí é o presbítero Odaíris. Aí eu lembro, faz um pouco de tempo, ele disse: cuidado, pastor Cícero, os trabalhadores precisam estar bem equipados. Eu ouvi, mesmo distante. Eu entendi. Ele estava dando uma recomendação para o meu presidente, e que aquela recomendação estava me servindo num futuro. Eu só imaginando, se eu tiver uma oportunidade num futuro,
eu farei de acordo com as ordenanças do meu presidente. Nossos queridos discípulos, profetas, quando eles saíram para tirar vigas, para cortar madeiras, eles estavam tirando a madeira. De repente, a Bíblia mesmo diz assim, de repente um gritou. Ai! Quando ele grita, o profeta escuta aquele grito, desesperado. Ai, meu Senhor! Disse, aconteceu alguma coisa. O profeta Eliseu se aproxima e disse, o que está acontecendo, servo? Pastor, o machado era emprestado. E o pior aconteceu. O que foi? Nós estávamos trabalhando, tirando vigas, cortando madeira, para alargar, para crescer a obra do Senhor. E de repente, a ferramenta caiu dentro do rio. Ferramenta machada naquela época era como se fosse um motosserra, que nem todos teriam condições de comprar. E aquele rapaz estava preocupado, desesperado, e disse, o que irei fazer? Era emprestado, eu não tenho dinheiro, profeta. Mas quem ele teria convidado para estar do lado dele? Profeta, pastor Eliseu, o seu líder estava do lado dele. Quando o líder está do seu lado, pode ser que em algum momento você esteja passando alguma dificuldade, mas no entanto o seu líder tem conhecimento do que estará ocorrendo com você. Não se preocupe, você terá a cobertura e ajuda do seu líder que você está trabalhando em comunhão com ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora, se você é um obreiro ranzinho, é um obreiro que se preocupa somente em dar trabalho, em procura de fazer montinhos, ou até mesmo inventar conversas que não existem do seu líder e tecer mais comentários e comentários, você é a pessoa certa para dar errado. Porque vocês estão sendo chamados para o santo ministério, para serem cooperadores na obra do Senhor, para trabalhar ao lado dos seus respectivos pastores, em harmonia, em comunhão, em acordo, e assim tenho certeza que o seu ministério terá prosperidade. Quem entende assim, diga amém. Deus está falando conosco. Deus está mostrando para todos nós aqui nesta tarde, que mesmo em momentos de dificuldades, se você está falando a mesma língua do que o seu pastor está falando, isso falar não é em apoio à heresia, sim, de acordo com a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aquele jovem, quando ele estava em apuros, em dificuldade, em aperto, escute isso aqui, o machado era emprestado. Esse machado, vou dar uma simbologia, que seja a tua própria vida. Essa vida que você tem, ela não é sua. Deus te emprestou para passar um período de tempo aqui na face da terra. E essa preocupação eu tenho que ter e você tem que ter. Porque não é importante só dizer eu sou pastor. O importante é você manter o equilíbrio de pastor, mas ser alguém que faça pelo menos um básico do seu chamado ao seu pastoreio. Quantas as pessoas que hoje estão com a
apenas o título, mas que não fazem nenhum básico e não é visto. E muitos estão dizendo: eu quero uma oportunidade, eu quero um campo, eu preciso de pelo menos um cantinho para fazer a obra missionária. Mas ninguém me vê, ninguém me dá a mão, o presidente não me dá a mão. Escute uma coisa: se alguém não te viu, Deus vai usar alguém, mas precisa que você tenha isso que aquele servo de Eliseu tinha: comunhão com ele, amor pela obra e fazer de acordo com a sua liderança. Aleluia! Glória a Deus. Quando aqueles rapazes estavam trabalhando e um deles grita, pastor Eliseu chega, se aproxima e disse: o que foi, meu filho? O que aconteceu? Conte a tua história. Qual é o teu problema? Eu tenho certeza, obreiros e todos que aqui estão, em algum momento na sua vida, tanto ministerial ou até mesmo familiar, que ocorra alguma situação adversa, algum problema. Se você trabalha de acordo com o seu presidente, aconteceu algum problema com você, ou na sua casa, ou na sua família, ou com seu filho, você vai procurar o seu pastor. Duvido se o seu pastor vai dizer: eu não te conheço, não sei quem tu é, não me importa quem é você. Ele nunca dirá isso, mas ele vai chegar até você se você fala de acordo com a liderança. Isso biblicamente falando, ele vai dizer: meu filho, eu posso até não ter condições, mas eu vou à fonte onde nós podemos encontrar uma solução para te ajudar. Você às vezes pode até dizer: Senhor, mas não tem jeito, é um problema de câncer, é um problema de dificuldade tremenda financeira. O seu pastor, se você estar de acordo com ele, você está dizendo: não há possibilidade. O teu pastor dirá: assim, eu vou falar com o prefeito, vou falar com o vereador, vou falar com outro líder maior, mas eu vou te ajudar. Aleluia. Isso é de quem trabalha de acordo com a sua liderança. Ele nunca te deixará na mão. Ele sempre estará com uma palavra para você e até mesmo para lhe ajudar financeiramente ou de acordo com a sua necessidade. Aleluia. Olha o que ocorreu com aquele rapaz. Pastor, e agora, pastor? Ele só pergunta: onde caiu? Onde caiu? Só quero saber onde caiu. Isto significa dizer, amados, o profeta Eliseu estava junto com os seus servos, a convite deles, fazer a obra do Senhor Jesus. Não é só dizer eu quero fazer, mas tem que trabalhar de acordo com o seu líder. Olha só, a ferramenta machado, muitos dos senhores aqui conhecem, assim como eu já trabalhei. Em nenhum momento, quem já trabalhou derribando com machado, sabe muito bem. Se coloca uma cunha para ele fixar no machado, ou fixar no cabo, ou até mesmo o meu pai trabalhou muitos anos na lavoura, ele colocava couro para apertar. Eu que já trabalhei de machado, eu já tive essa experiência. No momento que o machado ele está apertado, a zoada do machado, ela permanece firme. Mas no momento que o machado folgava do cabo, eu percebia pela pancada e também pelo manejo do machado que não estava fixo na madeira. Logo eu parava e até procurava o meu pai ou outro que estava ali com maior idade. Disse: olha, eu preciso de um reparo
no machado porque ele está folgando. Eu quero dizer para toda esta igreja, todos os obreiros que aqui estão, todos eles estavam trabalhando na obra do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, não é só trabalhar, não é só fazer, mas saber quando o seu machado está folgando. O rapaz pegou a ferramenta e começou a cortar. Pá, pá, cortava de qualquer jeito. Fazer a obra do Senhor não é fazer de qualquer jeito. Eu tenho que aumentar a congregação, eu tenho que aumentar o templo central. Não tem condições. Vou tomar dinheiro emprestado, vou me agiota, eu preciso alargar o templo. Não, senhor, tem que cortar e verificar se a ferramenta está firme. Se não estiver firme, pare, reveja se há possibilidade ou não. Quem está entendendo, diga amém. Aquele rapaz, ele não se preocupou. Ele achava que era só cortar porque estava preocupado. É fazer a obra, é crescer o templo. Nós precisamos ter muita gente dentro do templo. Ei, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Deus, Ele sempre quis que a sua obra crescesse e multiplicasse. Mas, no entanto, tem que ser feito de acordo com as instruções que está aqui neste livro, a palavra de Deus. Tem que trabalhar, tem que alargar o templo, crescer. Mas, no entanto, eu não posso pegar emprestado se eu não tenho condição de pagar. Eu não posso ir a agiota, porque o agiota vai querer de volta na hora que eu não tenho condições. Eu não posso apertar o pastor, porque eu sou dirigente de uma congregação e ele tem as obrigações de pastor, o senhor tem que me ajudar. Quem tem a visão da obra é ele, quem tem a direção é ele. Portanto, você é um pastor auxiliar, que o Senhor está te concedendo este grande privilégio. Portanto, espere no seu pastor. Se ele disse não, aguardem, porque ele sabe como está a administração das finanças. Nunca queira ultrapassar aquelas ordenâncias que ele te concede para você seguir. Aleluia. Aquele rapaz, ele teve esse grande privilégio de alcançar a grande bondade e misericórdia de Eliseu. Eliseu, nesse texto eu vou prefigurar ele, que significa Deus. Esse machado significa você que está aqui nessa noite, ou nessa tarde, melhor dizendo. Eliseu, ele teve compaixão daquele servo, porque o servo, ele estava ainda em estágio de aprendizagem. E os senhores que estão chegando aqui para o santo ministério, vocês estão iniciando, vocês estão no estágio de aprendizagem. Vocês, a partir desta tarde, pela manhã se teve a instrução, nunca deva querer ser o tal. Eu tenho curso, sou bacharelado, sou um doutor, sou juiz, sou um advogado. Eu sei mais do que o meu pastor. Ele pode ser um analfabeto, teu pastor presidente, mas você não tem o que ele tem. Você é alguém que está iniciando e que almeja crescer no ministério. Todos os obreiros que aqui estão, que não são pastores presidente, um dia almejarão ser pastor e presidente. E alguns até dirão, por que que alguém chegou lá e eu nunca cheguei? Pergunte para ele e faça um trabalho diferenciado. Enquanto muitos não faz, faça você e Deus vai te exaltar na hora certa. Aleluia. Eu tenho certeza, se assim você trabalhar, Deus vai te honrar.
Tomara que o inimigo se zangue, se exploda pelas costas, se estoure, mas você mantenha-se equilibrado, porque o diabo é que se zangue, mas a bênção que o Senhor tem preparado para todos vocês, Ele vai conceder se você trabalhar de acordo com o seu líder. Deus está te dando essa grande oportunidade de falar com você, queridos obreiros que estão chegando para ingressar nesta grande convenção. Muitos me ignoram. Pastor, por que o senhor está aí servindo água? Eu não faço para me amostrar. Nunca fiz e jamais farei. Mas, no entanto, é algo que Deus colocou no meu coração. Faço isso não é só aqui, em qualquer um outro lugar que o Senhor me dê a oportunidade. O que estamos precisando, os queridos obreiros? Primeira vez que o meu presidente foi em Anapu e me encontrou, ele disse: vá lá na convenção. Chegou aqui, me deu uma caneta e um pedaço de papel. Ele disse: a partir de hoje você escreve todos os nomes desses cantores e não quero esse monte de CD, que era na época dos CD, em cima da mesa. Eu entendi que ele estava precisando de alguém para somar e não atrapalhar, não atropelar, porque tem muitos que estão atropelando e atrapalhando. Mas ele precisa de companheiros, de amigo, de homem sincero que possa lhe ajudar a fazer a obra do Senhor. E aqui está vocês, estamos nós. Deus está escolhendo todos vocês para esta grande obra. E nós precisamos entender que somos mais um, não para ser, como eu disse agora, para ser pastor. Mas Deus quer que você seja alguém diferente. Para ser pastor, nós já temos muito, mas Deus quer que você faça pelo menos um básico. Porque fazendo um básico dos básicos, todos já verão a diferença, porque muitos não estão fazendo nem o básico sequer, para que o Senhor Jesus Cristo te chamou para ser servo. Hoje eu sou pastor, mas no entanto sou servo, e se eu não servir para ser servo, eu não sirvo para ser pastor. Aqui estou servindo água, e lá no campo onde pastoreio também, na hora da necessidade eu vou limpar banheiro. E nem por isso eu deixo de ser pastor, presidente, porque esse é apenas um cargo que o Senhor Jesus nos deu para nos ocupar. Se eu não ocupar ele com dignidade, ele pode passar essa oportunidade para muitos que estão aqui à espera. E veja o que você está fazendo para Deus lhe honrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí os senhores estão aqui nessa tarde me ouvindo. O profeta Eliseu, ele disse: onde caiu? Ele foi lá, mostrou. O rapaz que estava com o machado disse: foi bem aqui. Caiu bem aqui. Aleluia. Escute, amados, nessa tarde. Deus está dizendo para nós. Há muitos que estão em volta das lideranças, pastores, presidentes. Escute isso aqui, obreiros. Mas, no entanto, muitos que estão aos nossos redores, ouçam, nem todos, fala alguma coisa para o seu líder, o seu líder acredita o que ele está falando. Por quê, pastor? Porque muitos chegam, se aproximam do seu líder apenas para poder criticar alguém, ou derribar alguém, ou puxar o tapete de alguém para fazer o seu próprio nome. E Deus não chamou obreiros para crescer desta forma. Deus, quando Ele chama um obreiro para trabalhar na obra dEle, Ele precisa de obreiros que tenham sinceridade com o seu líder. E todos os líderes sabem, amados,
Quem são aqueles que estão agindo com você com sinceridade, fazendo sem interesse, mas por amor, fazendo por dedicação, não querendo uma contrapartida naquilo que ele está oferecendo ao seu líder. Quando o profeta diz onde caiu, ele disse aqui. Ele acreditou. Mas quantos estão chegando e o pastor está dizendo, esse aí é mais um mentiroso, esse aí é mais um falso, esse aí é mais um enganador, esse aí é mais um que vai me trair, esse aí é do jeito daquele lar, daquele outro lugar. Só muda-se as personagens, mas a ação é da mesma forma. E Deus, nessa tarde, está dizendo, esteja ao lado do seu líder. Você está vindo para essa grande convenção, mas não deixa isso entrar para o teu coração e dizer, eu sou um pastor da Assembleia de Deus, ou seja, da convenção do estado do Pará, Comiadepa. Desça cada vez mais com humildade, trabalhe com sinceridade ao lado do seu pastor, mantenha a tua integridade. Deus, na hora certa, vai te honrar usando o teu presidente conforme a vontade dele, do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro de uma vez, quando eu estava pastoreando o primeiro campo, eu estava indo para uma região que até o pastor Zifaldo, se estiver aqui essa tarde, ele vai me confirmar. Trabalhando numa região chamada Gameleira. Eu conduzia o pastor Cícero em uma moto. E um dia nós saímos meia-noite. Eu disse para o pastor Cícero, é muito distante da nossa casa, é perigosa a estrada. Ele olhou para mim e disse, vamos. Eu não disse mais nada. Eu disse, meu pastor, se o senhor está me convidando, então vamos. Saímos naquela moto, meia-noite. Quando chegamos em uma região, pastor Javan, em cima de uma ponte chamada Sororozinho, eu avistei um senhor, e de repente aquele carro que estava em cima daquela ponte, estava com 3 pessoas atrás, e o condutor daquele carro, podia ser, acho que era um Saveiro naquela época, e eu estava de paletó, meia-noite, em cima daquela ponte, distante de tantas as casas, que não tinha nenhuma por ali, distante de muitas casas, existia só na Gameleira naquela época, muito distante. Eu estava ainda a 80 quilômetros para a residência do pastor presidente, mas ele disse, vamos, eu disse, irei. Aqueles 2 estavam indo naquela moto, era eu, o pastor Cícero. Senhor Deus de Israel, fala para o meu presidente, pastor Cícero Vicente, e diz, esses homens estão preparados para nos tirar a vida. Eu olho para o pastor Cícero, parei a moto, tinha 3 em cima daquele Saveiro, cada um com uma arma apontada para nós. Ele disse, fica quieto. Eu disse, sim senhor. Pastor Cícero, ele abriu a boca e disse, ei! Quando o pastor Cícero disse, ei, pá! Eu não sei o que eles ouviram e nem o que eles viram e no que eles entenderam. Eu só sei que aquele Saveiro saiu de cima daquela ponte, cantando o pneu, que eu fiquei com medo que eles caíssem até dentro daquele rio Sororozinho. Não tinha entrada, mas aquele carro saiu de cima da ponte e entrou dentro do matagal, e a estrada e a ponte ficou livre, e o pastor disse, agora vamos seguir viagem, Deus nos deu o livramento. Aleluia. Eu estou mostrando para os obreiros que aqui estão nesta tarde, quando se anda de acordo com a liderança, pode ser que você diga, agora não tem jeito, mas você obedeceu às ordens do seu pastor presidente, de
a vontade dele, da palavra do Senhor, Deus abriu um caminho onde não tinha caminho. Deus abriu uma porta onde não tinha uma porta. Aleluia. É isso que o Senhor está precisando. De obreiros novos que está chegando ao santo ministério, que possa falar a mesma língua do seu líder e compreender o seu líder. A visão Deus deu para ele, só apenas obedeça no Senhor e Deus vai fazer com que as bênçãos que é sobre a tua vida, que virá para ti, virá a qualquer momento, não na tua hora, na hora de Deus. Aleluia. Deus está falando. E no momento que o pastor Eliseu, ele disse: agora chegou a minha hora. Aleluia. Ele pega um graveto, alguns dizem um graveto, outros uma vara, e vai até ao Jordão. Obreiro, onde caiu a ferramenta? Aqui. Mas o que foi que aconteceu? Ah, pastor, porque eu estava cortando e de repente o machado folgou e eu não percebi e caiu. Lembre-se de uma coisa. Eu disse para vocês, não é apenas trabalhar. Tem que trabalhar, mas saber o que estamos fazendo para que o trabalho seja de acordo com a vontade de Deus. Eu estava em uma região, chegou um senhor, ele disse: olha, eu te dou R$1 milhão. Eu disse: para quê? Ele disse: olha, para tu fazer isso e isso, porque tu tens conhecimento e autoridade, e esse povo vai te obedecer. E se tu fizer isso, eu te beneficio com R$1 milhão. O que é mais valioso? É um ministério, é a unção que Deus te deu a vocês, obreiros? Ou é uma propina para prejudicar alguém, ou ao teu pastor, ou a liderança do teu pastor, ou vender o teu pastor, ou trair o teu pastor? O que é mais importante para você? O dinheiro. Eu poderia ter pegado aquele 1 milhão e até as pessoas não soubessem que eu teria pegado. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a nossa convenção, ela está precisando de obreiros sinceros, de obreiros verdadeiros, que a nossa liderança ainda possa contar e dizer: naquela região, no Ribeirinho, eu tenho alguém que eu possa contar com ele. Ele não se vende, ele não se troca. Eu conheço o perfil dele, eu sei quem é ele. Quando aquele rapaz chegou ao pastor e disse: foi aqui. Ele disse: eu acredito, porque vocês me convidaram para estar aqui. Ou seja, vocês não vieram sozinhos para contar piada ou falar mal da liderança. Vocês não reuniram para fofocar ou falar mal de alguém. O que existe muitos hoje se dando mal, porque quando se reúnem é para se levantar e colocar alguém como opositor, ou falar mal de alguém, ou fofocar. Para isso o Senhor Deus permitiu que o diabo fizesse, mas Deus permite que os obreiros que aqui estão fosse canal de bênção para a nossa nação brasileira e para o estado do Pará e para a nossa convenção. Deus te escolheu para esta convenção, para ser canal de bênção para a nossa liderança e para o estado do Pará. Reconhecer que aqui existe pastores, homens de Deus reconhecidos pelo seu caráter, pela sua personalidade, sem precisar ninguém olhar e dizer: tem escrito. Não, é a sua personalidade, é o seu caráter, é aquilo que vai demonstrar o que você faz no dia a dia com o seu pastor. Não precisa ninguém mandar, você
tocado pelo Espírito Santo, você dirá: eu vou ajudar o meu pastor. O meu pastor precisa de mim. Eu vou junto fazer esta obra. E eu tenho certeza que Deus vai dar prosperidade a este campo, porque juntos vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero finalizar dizendo para esta eleita do Senhor, para os obreiros que aqui estão adentrando ao santo ministério: se você quer fazer a obra do Senhor, e quer fazer com sinceridade, existe aqueles que estão em nosso meio que não querem. Existe aqueles que vão querer atrapalhar o teu ministério. Como assim, pastor? Ah, você é um puxa-saco, você é um babão, você... Aí começam a tecer esses tipos de comentário com o teu próprio ministério. Ei, escute aqui. Esses são os inimigos, os Sanbalates, os Tobias, que se levantam para impedir a tua bênção. Em nenhum momento aceite estas palavras ser impregnadas no teu coração. Repreenda e diga: afasta-te de mim, Satanás, porque eu fui escolhido por nosso Deus para cumprir o ministério do ID, de fazer as boas obras. Eu estava em 1993, ingressei ao exército, e quando eu ingressei tinha mais de 400 soldados. Eu sempre fui lavrador. Eu tratei sempre de trabalhar da melhor forma possível, qualquer trabalho que fosse fazer. E naquele dia, depois de 6 meses no quartel, eu estava trabalhando. E lá nós tínhamos o militar, quem é militar sabe, tem um linguajar: esse é acochambrador, esse aqui não faz as coisas direito. E eles me tratavam, certo, de uma forma diferente, assim, porque esse aqui é puxa-saco do comandante, é isso e aquilo. Por quê? Porque eu trabalhava mais do que os outros. Enquanto eles estavam sentados, eu estava fazendo o cri-cri, eu estava limpando, tirando mato, eu estava roçando, eu estava fazendo alguma coisa. Eles estavam parados, mas eu estava trabalhando. Eu sabia o que tinha que fazer. Um dia, eu estava no meio do sol quente, roçando. De repente, o tenente Henke, um dos comandantes de pelotão, ele grita: soldado Odaíra! Eu era conscrito, recém-chegado, trabalhando no meio de 400 soldados. Sim, senhor! A partir de hoje, o senhor não vai trabalhar mais limpando, tirando o criqui, nem limpando, fazendo faxina, nem banheiro, nem nada. E senhor, e o que eu vou fazer? Vai vestir o teu uniforme e você vai se apresentar para o comandante da companhia. Você vai ser copeiro. Estou contando isso aqui para vocês, mostrando para os senhores que isso acontece não é só no meio da igreja, e no meio pastorado, em qualquer setor que você esteja. E eu fui até o encontro dele e disse: qual é o uniforme? É o B2. Eu fui e coloquei o B2, fui lá ao comandante e disse: comandante, estou aqui à disposição. Ele disse: a partir de hoje, tu trabalha comigo. Tu não vai mais trabalhar juntamente com os soldados no sol quente, fazendo roçado, nem fazendo cri-cri, nem ir mais para a roçadeira. Tu vai agora me servir suco, tu vai me servir café, tu vai me servir chá aqui para mim. Eu passei a trabalhar, eu estava em cima do pavilhão, olhando para eles trabalhando lá embaixo, e eles dizendo: lá em cima está o puxa-saco. Eu ouvia daqui, passava para cá, nunca dei ouvido a estas palavras que estavam querendo atrapalhar e perturbar-me. Eu nunca dei ouvido, eu era surdo a estas palavras. Deus está dizendo: faça o bom trabalho pela qual o Senhor Jesus Cristo está chamando vocês. Mas não dê ouvido àqueles que querem atrapalhar o teu ministério.
a tua chamada, as bênçãos do Senhor virão sobre a vida de vocês. Tudo depende de vocês. Depois, estava trabalhando com ele, nunca tinha pegado em nenhum momento no volante de um carro. Ele disse: eu preciso de um motorista, eu quero que o senhor soldado seja o meu motorista. O comandante, eu disse: comandante, eu nunca peguei num carro. Ele disse: não interessa, vá para a garagem, aprende a dirigir. E eu fui para a garagem, aprendi a dirigir. Olha a coragem do meu comandante. Depois de 2 meses, ele me colocou para tirar a carteira, pagou tudo no Detran, fui na viatura, tirei carteira. Ele disse: a partir de hoje, você é o meu motorista. É coragem. Primeira vez que eu dirigi na vida, fui motorista do comandante da nossa companhia, Major Inácio. Quando eu estava dirigindo para ele, eu nunca deixei de fazer aquilo que me é previsto e, além do mais, aquilo que não era me mandado. Estou falando para vocês que estão chegando aqui hoje. Muitos vão olhar para você e dizer: por que que aquele lá está lá em cima? Por que que aquele hoje é pastor presidente e aquele tem 50 anos não teve a oportunidade? Olha o segredo. O meu presidente, ou seja, o meu comandante nunca me mandou eu limpar sapato lá no exército. Mas no momento que eu fazia o café, fazia o suco, fazia o chá, tudo estava preparado, eu pegava o coturno do comandante, dava um brilho, ele nem sabia disso. Quando ele ia pegar o coturno dele, o coturno estava brilhando, que ele ficava encabulado, dizendo: rapaz, quem fez isso? Nunca disse para ele: foi eu. Mas até que um dia ele descobriu, procurou para mim: quem fez esse serviço? Disse: meu comandante, se for necessário me disciplinar, pegar um pernoite, alguma coisa, me discipline, mas foi eu. Ele disse: não, você é digno de um FO positivo. A esposa dele um dia disse: como é que o senhor faz para fazer isso? Eu disse para a esposa do meu comandante, Major Inácio, eu disse: isso é dedicação, é amor, cuidado pelo meu comandante. Eu tenho que cuidar do meu comandante. Eu tenho que ver o meu comandante na melhor performance, porque ele é o meu representante. O que aconteceu? Eu fiz um curso para sair cabo e não tinha vaga. E ele disse: eu vou te promover a cabo. Olha só, aquele rapazinho estava apertado na beira do rio, certo? O machado caiu, estava no fundo do poço, mas ele falava a língua do seu presidente. Ele disse: eu sou o comandante. E agora, meu comandante, o que eu farei? Eu vou te mandar para o 23 Belog de Selva. Eu vou requalificar-te. E 3 meses tu chega aqui e eu vou te promover a cabo do Exército Brasileiro. E assim ele fez. Fui requalificado com 3 meses, sem ter vaga. Ele chegou e disse: hoje eu promovo o soldado Odaíris para cabo do Exército Brasileiro. Estou dando esse exemplo para vocês. Eu não sabia se iria ministrar hoje à tarde, mas Deus está falando com vocês. Vocês precisam estar pelo menos entre os melhores. Não queira ser o melhor, mas esteja pelo menos entre os melhores. As pessoas dirão tudo isso que eu já falei, mas não dei ouvido. É mensagem de Sambalate, de Tobias, do inimigo de Satanás, aqueles que querem impedir a bênção de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Eu concluo contando um último testemunho para vocês. Eu recebi uma grande homenagem no dia do meu aniversário, dia 30 de maio. Eu fui empossado como presidente. Um campo chamado Vila Sororó. Isso aqui serve para vocês. O presidente daquele campo chamou 4 pastores para substituir ele. E eu não fui chamado. Mas, no entanto, fui escolhido para substituir.
E quando assumi a presidência, Deus permitiu uma grande prova na minha vida. Anote isso aí para vocês não esquecer. Os que têm chamadas por Deus, que é escolhido por Deus, também passa prova. Eu estava indo visitar uma congregação, por nome Ponta de Pedra 2. Eu estou falando sobre apertos. Olha, o jovem estava apertado, o machado tinha caído dentro do rio. E de repente, quando eu estou indo numa bróis da igreja, lá da Vila Sororó, no meio de uma mata, aparece na minha frente 2 pessoas encapuçadas, cada um com a 380. E apontou para mim e disse: pare a moto. Eu não tinha alternativa, era parar mesmo a moto. Parei a moto. Ele disse: cadê o dinheiro que está dentro da tua bolsa? Eu disse para ele: eu estou indo evangelizar. Ali na congregação Ponta de Pedra 2, e disse: eu não quero saber. Montou-se os 2 na garupa daquela moto XLR e me fez conduzir eles para dentro de um ramal bem fechado, um matagal. Chegando dentro daquele matagal, eles então me botaram em cima de um formigueiro. Aquelas formigas de fogo começou a entrar na minha roupa. Eu comecei a sentir a agonia daquelas formigas de fogo. Eu estava apertado, assim como aquele jovem que tinha convidado o pastor Eliseu. E eles estavam tirando a madeira, só que eu não estava tirando de qualquer jeito. Aqueles jovens estavam tirando de qualquer maneira. Passando por aquele momento de prova, o Espírito Santo de Deus, naquele momento, me impulsionou. E eu levantei a minha voz. Quando eu levantei a minha voz, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus me tomou em mistério. E comecei a falar em mistério e comecei a pregar para eles. E disse: vocês só estão fazendo isso comigo porque vocês precisam de dinheiro, mas o único que tem direito de tirar a vida é aquele que o deu. Chama-se Jesus de Nazaré. E quando eu estava apertado e pregando para eles com as armas empunhaladas para mim, eles olharam para mim, aqueles 2, e disse: você tem uma arma aí contigo? Eu disse: tenho. E esta arma é mais poderosa do que a de vocês. É 66 tiros. É os 66 livros da Bíblia Sagrada. Aleluia. Aqueles 2 homens se levantaram e disseram: se levante de cima deste formigueiro. Eu me levantei e ele disse: qual é o tipo de arma que você tem mesmo? Eu digo: tenho a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Eles regalaram os olhos em cima de mim e disse: irmão, nós não vamos fazer nada com o senhor, irmão. Acalme, irmão, nós não vamos fazer nada com o senhor. E eles ficaram tremendo. Agora, em vez de eu estar com medo deles, eles estão com medo de mim. E Deus está falando: o Senhor vai permitir no ministério de vocês momentos de aperto, de dificuldade, mas se você fala a língua do seu pastor e do seu Deus, assim como Eliseu, significa Deus te tirará do aperto na hora certa. Arai de cova, sui de canta, rei manaia. Aleluia, aleluia. Aqueles 2 disseram para mim, disse: olha, nós não vamos fazer nenhum mal com o senhor, irmão, mas só quero que você fique aqui para nós fazermos um assalto e pegar mais alguns transportes, porque nós pegamos a pessoa errada. Nós queríamos pegar um fazendeiro que vendeu uma grande fazenda e está vindo com uma bolsa cheia de dinheiro. Eu disse para ele: eu não farei isso. Eu não fui chamado para fazer assalto. Eu fui chamado para pregar o evangelho e vocês estão querendo me impedir de ir pregar o evangelho. Deus nos deu essa autoridade. Aleluia.
Naquele momento ele disse: eu vou levar a moto e vou fazer alguns assaltos, já que o senhor não vai. Eu disse: a moto do Senhor não, essa moto é da igreja. E contei a história para ele em rápidas palavras. Disse: irmão Saulo. Ele disse: então não vou pegar. Eu disse: eles disseram para mim: eu vou deixar em Paraopeba, ou então em Canaã, você vai buscar ou no 100. Eu digo: não deixe em lugar nenhum, não é para levar e nem tocar na moto do Senhor. Aí de repente ele disse: me dá tua identidade, me dá teu cartão. Eu tinha levado talão de cheque, me dá teu talão de cheque. Eu estava apenas com R$2, disse: me dá teu R$2. Me levou tudo e disse: eu vou pegar a moto da igreja, vou fazer um assalto. Está passando ali uma Bros 160 e vou fazer um assalto, mas não levarei a moto. Eu disse: seja feita a vontade de vocês, mas a de Deus não é. E eles saíram, pegaram a moto da igreja, tiraram dali e foram atrás, assaltaram mais 2 motos, levaram tudo quanto eles tinham, pegaram todos os pertences e eu fiquei ali esperando eles. De repente, eu avisto, depois de 30 minutos, eles vinham 2 encapuçados em cima de uma moto. Eu corro para o meio da estrada, no meio da mata, e disse: cadê a moto da igreja? Ele disse: irmão, nós deixamos, está aqui a 1000 metros, a chave está lá. E eles meteram a mão dentro da bolsa dele e disse: está aqui o documento da moto, está aqui a tua identidade, está aqui o CPF, está aqui também o talão que eu levei, está aqui os R$2. E quando eles disseram tudo isso, eu disse: está tudo bem, então vão-se embora. Eles foram embora, devolveram tudo quanto me pertencia, e a moto da igreja não levou. Deus deu socorro bem presente na hora da angústia. Deus vai te dar o socorro, obreiro, na hora que Deus olhar para você e dizer: esse obreiro é sincero, ele agirá no teu campo de forma extraordinária. Se coloque de pé, eu gostaria de fazer uma oração por você. Quem entendeu o que Deus falou nesta noite? Eu quero orar por todos que aqui estão. Deus nos deu um grande livramento, Deus nos deu vitória. Obreiro que fala a verdade, obreiro que anda de acordo com o seu líder, obreiro que anda de acordo com a vontade de Deus. Ele passa por aperto, ele passa por situações adversas. Mas aquele que nos escolheu, ele é capaz de fazer algo por nós no momento certo. Na hora certa, ele diz para mim e para você: obreiro, eu não estou te deixando sozinho. É apenas uma prova que eu permiti para saber se você é aprovado. Arai, decai, decoa, ribadai.